O nosso tema de hoje é sendo conduzida pelo Espírito Santo. É algo que eu passei isso ontem e eu tô num processo de propósito com o Senhor sobre a minha cura sentimental. E isso é muito importante porque não é sobre curar do agora, é uma coisa que vem ferindo desde quando eu era criança. Então, se reflete em mim, eu queria não só passar por mim, mas eu sempre orei ao Senhor falando assim, Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam para que possa abençoar outras pessoas. Isso é uma benção. Curar o meu íntimo é ser abençoada. Então, se eu fui abençoada, hoje eu vou abençoar você com o meu testemunho. Aquietar-se diante de Deus é encontrar um lugar tranquilo. E respirar fundo é pedir para o Espírito Santo que eu me aquieto para ouvir a tua voz falar comigo. Ontem eu sentei e chamei o Espírito Santo através de uma leitura. Quando eu fui até Americanas comprar um livro, eu falei assim, eu preciso de um livro que toca o meu coração. E eu achei. Quando eu achei, estava escrito assim, Bom dia, Espírito Santo, está escrito. E eu me apaixonei de primeira, que é uma profundidade com o Espírito Santo. E eu vou dizer pra você que eu nunca li um livro chorando. E ontem eu li um livro chorando. Muito lindo. Comprem, tá? Até coloquei aqui pra você ver. E quando eu li, eu falei, Senhor, precisamos conversar. E eu estava num processo, como eu falei, em propósito de cura sentimental. Eu chamei o Espírito Santo para conversar. E comecei ali a dialogar de algo que a gente já tinha conversado sobre a minha vida sentimental. E eu posso dizer para você que quando o Espírito Santo me avisou como é que estava o meu coração, eu falei para ele que era do abandono ainda, que estava doendo no meu peito. E não é um abandono que é desde agora, é um abandono que veio desde a infância. Quantas vezes a gente dá a mão para alguém e ela solta a nossa mão e a gente tem medo de dar a mão novamente e ser abandonada. Então a gente fica resistente. E eu era muito resistente, porque quando foi para mim aceitar o meu chamado e dar a mão para o Senhor, foi muito difícil. E eu passei por isso. E eu falei, Senhor, vamos entrar no propósito de 31 dias orando sobre o meu sentimental. E quando foi através da cura do abandono, foi quando eu estava resistente a dar a minha mão para o Espírito Santo poder me conduzir, para curar realmente essa ferida. Porque eu também tinha medo do Espírito Santo me soltar. E eu quero dizer isso para você. Se você está resistente, saiba que Deus não vai soltar sua mão em momento nenhum. Em Salmos 32:8 vai dizer assim, eu te instruí e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te aconselharei e tendo sobre ti os meus olhos. Quando eu vi as minhas mãos resistentes e o Espírito Santo pedindo para mim soltar as minhas mãos e dar a mão a ele, eu comecei a chorar e falar, mas Senhor, o Senhor vai soltar minha mão também? E ali eu entendi que eu estava muito ferida, porque quantas vezes eu dei a mão para alguém e a minha mão foi soltada de maneiras que eu não esperava, de pessoas que eu não esperava, que eu achava que ia comigo até o fim, que na verdade quem vai até o fim conosco é o Senhor. E Deus quer curar isso hoje, não só em mim, mas como em você também. Essa cura, ela vem de significado, de dar a mão ao Espírito Santo, que é a confiança em Deus, a dependência em Deus, a intimidade e a segurança no Senhor. Reconhecer que Ele sabe o caminho melhor do que nós e admitir que sem Ele nós não vai tropeçar. Andar ao lado a lado em comunhão constante com Ele, mesmo em caminhos difíceis, Ele não solta a sua mão. E foi isso que o Espírito Santo quis trazer ao meu coração. Talvez você esteja passando por algo, não sei, mas hoje o Senhor te convida a pedir para você soltar as tuas mãos e dar a mão a Ele. Hoje o Senhor não te pede para andar só sobre as águas, mas caminhar com Ele. Muitas das vezes pessoas chegam nas nossas vidas e nós não conseguimos fechar os nossos olhos por medo, por dúvidas e imaginar alguma coisa que em segundos vão soltar as nossas mãos. Mas hoje o Espírito Santo quer falar para você, confie em mim,
Solte a mão, me dá a mão que eu vou te conduzir até onde eu quero que você vá. Confia em mim. Essa é a parte que o Espírito Santo te pede hoje. Confia no Espírito Santo, que ele vai te conduzir para o melhor caminho, e outra é o caminho certo.